Boa noite a todos. Mil perdões, mil desculpas pelo atraso, né? A gente vem ali do outro lado, a gente faz uma previsão de trânsito, mas os túneis, os desvios pela gente de surpresa, fica complicado. Fazia muito tempo que a gente não via pra cá, desse lado, tá? Enfim, a gente foi surpreendido aí pelas mudanças do roteiro, mas tudo bem. Nos perdoe mais uma vez. A temática que a gente convidou com o Sérgio Valentim, cadê ele? Está por aqui, Sérgio? Prazer, viu, meu amigo? A gente conversou com o Sérgio, ele inclusive ligou para mim hoje meu dia, a gente ficou tudo certo, no horário, mais do que nada daqui. Então a gente conversou com ele sobre a temática que com certeza não é nenhuma novidade para a assistência que está aqui, porque realmente é um tema que está inserido no Evangelho, na questão que nos remete à necessidade constante da perfeição, da nossa melhora interior, que é a proposta primeira, né, da doutrina espírita, a nossa mudança enquanto espíritos imortais, buscando sempre a melhora, destinação do homem, destinação do planeta. Então, o homem no mundo, está lá no capítulo Ser Perfeitos, no item 10. Quem seria o homem no mundo? Somos nós, né? Quem seria esse homem? Pela proposta que a doutrina espírita nos coloca, seria o homem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, que é o homem de bem, que vem lá no outro capítulo, no outro item. Seria esse homem. Por quê, né, amigos? Porque é a lei maior do cosmos, é a lei divina, é a lei que nos propõe, na verdade, uma mudança radical na feição desse planeta. Lei de amor, de justiça e caridade. Porque no momento em que nós inserirmos, no momento em que nós absorvermos esses ensinamentos e colocarmos isso em prática, com certeza esse homem no mundo vai ser o homem que vem cumprir efetivamente o papel, o atributo, a missão dele enquanto ser aqui na Terra. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da nossa encarnação? Qual o objetivo do homem encarnar? Propiciar o seu progresso, o seu crescimento enquanto ser encarnado, propiciar o seu crescimento enquanto ser espiritual e mortal. É o objetivo da nossa encarnação. Cumprindo-se o quê? A lei de justiça de Deus. E para nós, estudantes da doutrina espírita, né, cai por terra aquela questão que Deus castiga seus filhos. Deus não castiga. A lei de Deus, ela é justa. E é tão justa que ela nos presenteou com a presente existência. Então, olha como é interessante a gente estudar a doutrina espírita e refletir. Se Deus nos deu de presente essa presente existência, Ele foi justo conosco. E sendo justo conosco, se Ele nos deu essa existência, é porque nós, de alguma forma, temos esse crédito, né, dele para nós. E aí, aqui estamos nós. Então, é um dos primeiros, é o primeiro objetivo da nossa existência, da nossa presente encarnação, né, amigos? Nos melhorarmos enquanto seres imortais. O segundo tópico dessa questão: Deus nos permite mais esse momento para que nós, utilizando os atributos da nossa inteligência,
nós também construirmos, participarmos dessa grande transformação, ou seja, participarmos da construção do reino de Deus enquanto seres aqui na terra. Olha que maravilha, gente. Isso, amigos, em todos os níveis. Porque quando ele fala, quando a gente, o homem que pratica a lei de caridade, ele vai praticar a lei de caridade em todas as instâncias da vida, do mais simples àquele mais intelectual, e em todos os instrumentos e organismos que a sociedade nos insere. Nós temos um conceito equivocado de caridade, muito equivocado. E às vezes as pessoas são até bastante estudiosas, intelectuais, mas às vezes o conhecimento também, como ainda é um germe muito daninho ainda na nossa existência, né, nos arcabouços da nossa alma, às vezes as pessoas, por acharem-se detentoras do conhecimento, aí o germe do orgulho, da vaidade acende, né? Em vez de aumentar a virtude da simplicidade, da humildade, que distingue as pessoas, que aí é a questão da moralidade. Então a gente acaba deixando de exercer esse ensinamento, essa ação, essa atitude constante da caridade. Por quê, né, amigos? Ser caridoso é a gente conhecer os nossos potenciais, mas também conhecer as nossas fraquezas e limitações. Então, todos nós, principalmente os letrados, devemos entender que tudo que nós recebemos são concessões divinas, há até mesmo o nosso conhecimento. Então, quando a gente vem para cá, para essa encarnação, e nós temos a possibilidade, que não são todas, de adentrarmos, de mergulharmos nas academias e ter o privilégio de estudar, de ampliar o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade de, através desse conhecimento, modificar, transformar o meio social em que a gente vive. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, é meu dever, se eu tenho bastante conhecimento, compartilhar, somar com aqueles menos favorecidos. Seria e deverá ser qualquer dia desse a nossa posição de homens no mundo, transformadores desse mundo. Nesse toque específico, amigos, do capítulo que a gente pensou para conversar com vocês, né? Um espírito que não se identificou e colocou como um anjo, né, protetor, ele nos remete a reflexões muito interessantes. E ele fala assim: ó vós que estáis aí, né, no atributo, na tarefa, na condição de trabalhador, de tarefeiro desse movimento espiritualista, né? Que quando a gente evoque eles, que quando a gente evoque os espíritos bons, os anjos guardiões, que o nosso sentimento seja permeado de piedade, para que a espiritualidade amiga, vendo essa nossa condição, porque se a gente vem com todo o amor pedir a eles o auxílio, o concurso, é preciso que a gente esteja com o nosso sentimento totalmente desprovido, amigos, das coisas ligadas à matéria, que a gente esteja trabalhando, se desvencilhando dos nossos atavismos, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, que a gente consiga permear o nosso ser de humildade e simplicidade, para que esses espíritos bons possam, na verdade, chegar até nós e nós possamos ser os instrumentos favoráveis ao trabalho a exercer.
E interessante é que eles também nos remetem ainda um lembrete muito interessante. Esse Espírito, ele fala o seguinte: e que não seja, que não nós pensemos, nós não nos enganemos, que o fato de nós, mesmo tendo essa rogativa atendida, e eles chegando até nós não nos esqueçamos de que fomos convidados para cá e que diante de nós, somando conosco, nós temos almas inúmeras, muito diferentes. Ele fala assim: aportar-te aí nesse plano, nesse terreno, né? E convive com seres com almas muito distintas, muito diferentes. E que a gente tenha cuidado para não magoar, para não ferir essas criaturas. Porque pelo conhecimento que nós já temos, nós sabemos que os inimigos, está lá no Evangelho, né, os inimigos do passado, as almas adversas que vêm hoje ao nosso encontro e fazem parte hoje desse palco da nossa existência, são almas que vieram e se aportam junto a nós e se cobram de nós algo, é porque nós ficamos a dever, pela lei da pluralidade das existências, algo a esses seres. Existe um sentido, um pensamento que diz que ódio, né, e amor andam juntos, né? Caminham lado a lado, o ódio e o amor. Eu hoje amo você de paixão, amo literalmente, loucamente. Aí você me decepciona amanhã, aí eu passo a odiar você, literalmente. Anda muito perto, embora a gente sabe, claro que a gente, nós espíritas, nós que estudamos as leis de causa e efeito e temos todo esse contexto de conhecimento, nós devemos perceber que na verdade alguém que nos decepciona por algum motivo é porque essa pessoa na verdade não tem, ou como eu também, todos os atributos de perfeição. Nós somos perfeitos, nós estamos todos buscando, né, amigos, esse caminho. Então estamos aqui mais uma vez no processo de buscar a perfeição relativa, porque perfeito literalmente vai ser só Deus, mas um dia nós vamos ser espíritos puros, não necessitando mais da vestimenta corpórea desse corpo que faz ainda com que nós sintamos muitas necessidades, que nós ainda em alguns momentos passamos a agir muito pelo impulso físico, pelo impulso da nossa atividade orgânica física, deixando de lado o sentimento, a paciência, as ações nobres que o Espírito na verdade tem. Então o Espírito, esse anjo também coloca para nós um lembrete ali muito interessante, no sentido de que, assim, nós estamos aqui buscando essa perfeição e nós temos que ter a consciência que não adianta a questão da virtude, por exemplo. Ser virtuoso não é agora se isolar do convívio social. Ser virtuoso não é ainda experimentar as coisas que o nosso espírito encarnado ainda clama. Porque aí nós vamos mascarar algo da nossa essência e nós não vamos ser verdadeiros. Não tem, os Espíritos colocam, não tem nenhum mérito agora. O Aldade se isola para não ter mais contato com as pessoas. Porque as pessoas vão para a balada, porque as pessoas vão para uma festa, porque as pessoas vão para um churrasco, as pessoas, vez ou outra, se permitem um aperitivo, e isso, né, é mundano. E isso traz impureza para mim. Os Espíritos colocam que na verdade nós vamos ascendendo, né, à proporção da condição espiritual de cada um. A nossa elevação espiritual, amigos, inclusive, não se está circunscrita nesses conceitos e nesses parâmetros terrenos que as pessoas às vezes colocam. Porque a virtude, ela está dentro da nossa essência espiritual, ela é interior.
Então nós estamos aqui nesse processo de espíritos imperfeitos, no mundo de planetas de provas e expiações, tendo sim que em muitos momentos superar, segurar essa vontade, esse desejo de entrar na porta larga e a gente começar a estreitar o caminho, fazendo com que algumas coisas que preenchiam ou que ainda preenchem muito o nosso ser, que essas coisas deixem de preencher. Mas isso, amigos, tudo há seu tempo. A natureza não dá saltos para chegar ao seu ápice. Nós, enquanto espíritos imortais e que estamos nesse processo constante de aprendizagem, também não vamos hoje ser espírito imperfeito e amanhã espírito puro. Nós sabemos disso. Qualquer um de nós que desencarnar amanhã, semana que vem, daqui a um mês, no meio do ano, qualquer um de nós que desencarnar, nós vamos estar em que condição? Nessa mesma condição, de espíritos imperfeitos. E claro que no mundo espiritual, cada um de acordo com o seu trabalho, com a sua atitude, vai ter uma folha de serviços prestadas e que vai ser contado de acordo, na verdade, com o desprendimento, com a atitude, com a intenção com que a gente fez os nossos serviços, né? Então aquela história, porque eu estou na casa espírita, então hoje eu vou, a partir de hoje, deixar de fazer isso, isso e aquilo, porque o orientador, o presidente, o chefe, alguém me pediu para fazer isso. Será que vai valer a pena, né, amigos? Se lá no fórum íntimo, se na sua condição você ainda sente esse desejo. Então, nós temos que começar a agir de acordo com a nossa consciência. Nós temos que começar a ter a nossa atitude com a nossa própria atitude verdadeira, para que paulatinamente a gente vai se desfazendo, se desvencilhando de algumas coisas, amigos, e aí a gente consegue alçar novos voos, a gente vai conseguir ter por ação, por tarefas, aquilo que na verdade nos preenche e nos faz bem, Precisamos ser felizes e fazer os outros felizes. Mas essa felicidade tem que ser verdadeira. É aquela felicidade natural que você, ao se aproximar de alguém, você nota a diferença. Pessoas que a gente diz, as pessoas que são alto astral, né? Estão sempre bem, têm sempre um sorriso, estão sempre com a palavra de incentivo para nos dizer, para nos falar, seja qual for a situação. E os espíritos, nossos anjos guardiões, os espíritos mentores da casa, os espíritos que trabalham conosco, amigo, eles observam no nosso cotidiano, na nossa atitude, anotam o nosso comportamento, as nossas ações. E essa alteração, essa modificação, ela se processa naturalmente. A proporção que nós vamos mudando as nossas atitudes, que o estudo vai nos remetendo a um comportamento diferenciado, porque nós sentimos essa necessidade, aí a coisa modifica. E os espíritos benfeitores, o nosso anjo guardião, que todo dia está nos incitando, nos orientando, nos sugerindo novas atitudes, vai perceber isso e naturalmente a gente vai se modificando. Às vezes se torna até muito perceptível, né? Muito notório no próprio grupo em que a gente participa, no próprio núcleo, né? Já perceberam como fulano agora está diferente? Já perceberam como a fulana está bem diferente? Às vezes uns olham com um bom olhar, outros olham com um olhar de crítica, né, amigos? Porque curioso é assim, às vezes as pessoas querem que a gente vá pelo caminho errado e aplaudem quando a gente está no caminho da porta larga. Quando a gente está tentando o caminho da porta estreita, a gente está tentando se modificar, está lá o povo achando que a gente quer
fulano agora quer ser santo, então fulano agora quer ser santo. Agora porque eu estou na casa espírita, não é assim, gente, é porque a nossa condição de espírito perfeito é tão daninha, vamos dizer assim, que a gente incomoda-se. Se você está errado, o povo se incomoda e fala que você está errado. Se você está tentando se melhorar, se modificar, aí o pessoal comenta que você quer ser santo e quer ser santo. E aí, como é que fica? Né? Então a gente tem que, na verdade, todo dia agradecer a Deus e estar em comunhão com o nosso anjo guardião, com os espíritos que nos assistem, amigos, para a gente estar nesse mundo como o homem do mundo, né? Estudando a doutrina espírita nos seus postulados e tentando com naturalidade perceber que, da mesma forma que essas criaturas que nos criticam, nós também, nos estágios em que ele está, ou no estágio em que ele está, nós já passamos. Todos nós só vamos conseguir, né, diferenciar determinadas situações quando a gente experienciar, quando a gente experimentar. Por isso não nos cabe julgar, o fulano, fulano. Não, gente. E a doutrina espírita é muito maravilhosa nesse sentido, porque ela nos dá a consciência plena de que nós deveremos nos modificar pelas nossas próprias experiências. Nós deveremos nos modificar percebendo que determinada ação ou experiência não foi boa para nós, não nos trouxe felicidade. Aqui foi bom, aqui foi proveitoso, ali não. Então a gente muda de atitude. Então nesse ir e vir, que é a questão da encarnação, das várias encarnações que se faz para nós através da lei divina, da justiça divina. Então essa lei da encarnação é para o Espírito, amigos, um grande laboratório que haverá de processar no fórum íntimo de cada criatura e que deverá fazer com que a afeição desse planeta mude. Porque não é o planeta em si, fisicamente, que vai mudar. Aliás, temos muito mais feito agressões a ele de forma física do que benefícios, né? Olha aí o que se faz hoje para a preservação do planeta. Por quê? É porque nós equivocadamente não tivemos o devido zelo com ele em épocas outras. Aí hoje está todo mundo tentando reverter a situação da casa que nos acolhe, que nos abriga, né? Porque nós agredimos tanto que hoje a gente tem que ter um zelo hoje extra. Está aí a camada de ozônio, está aí a poluição do meio biológico, da biodiversidade, porque nós agredimos por conta da nossa imperfeição, da nossa falta de conhecimento, dessa visão transcendental. E aí a gente agora está com o dever de reverter essa situação para que as gerações futuras possam ainda, né, permanecer aqui numa condição melhor do que aqui está. Porque ainda é o grande laboratório de aprendizagem para espíritos encarnados, né? Esse planeta. Sabemos, a ciência prova isso, a espiritualidade nos colocou, os espíritos, e a ciência hoje, muito mais desvendando esse grande universo, e vai continuar desvendando, né, gente? Para provar que há muitas moradas, há muitos planetas, vida em outras dimensões, e que não é novidade para nós que conhecemos a codificação, a terceira revelação. Mas, repito, aqui ainda é o grande laboratório das experiências para os espíritos na matéria. E aí, quando viemos para cá, viemos determinar, meus amigos, um projeto de grande melhoria individual, como está lá na questão 3.4 do Livro dos Espíritos, mas também com o propósito de a gente contribuir para a obra divina, para a obra como um todo. Exercendo a caridade, amigos, nos mais diversos ramos que a gente possa imaginar. A partir do laboratório natural que é o nosso lar, que é a nossa casa, com espíritos diversificados, espíritos simpáticos,
espíritos antipáticos, espíritos afins, bem afins, a partir desse laboratório natural que é o lar. Depois, o nosso convívio social na escola, na universidade. Depois a gente escolhe uma profissão, faz uma especialização e vamos para o núcleo, né, profissional em que a gente está inserido, para exercer o amor ao próximo, amigos, nos mais diversos momentos da nossa existência. Exercer a caridade, por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Então, eu sou médico, eu preciso, né, entender que assumir um código de ética na minha profissão e que junto ao colegiado da minha formatura, da minha especialização, eu tenho um código de ética para com eles, no convívio com essas criaturas, mas agora eu vou também ter um código de ética muito mais sério, né, amigos, com a minha clientela, que são naturalmente as ferramentas que Deus coloca na minha frente para que eu exerça com nobreza agora essa profissão. Olha que beleza. Mas a gente não entende assim. Da mesma forma o direito, o advogado, da mesma forma aquele que assumiu a condição de ser hoje um professor, e tantas outras profissões, né, amigos? Todos nós estamos aqui exercendo, fazendo, cumprindo uma missão pequena, mas todos nós aqui estamos no momento para cumprir uma missão. Todos nós também aqui estamos num processo de expiação, de provas, porque é a nossa condição temporária de espíritos imperfeitos. Então, todas essas realidades, amigos, se fundem nessa beleza que é a transcendência e a imortalidade, para que nós, exercendo com tranquilidade, com conhecimento de causa, essas ações e atitudes, nós possamos começar a perceber que é possível sim ser feliz a partir de agora. É possível sim ser feliz vendo que o outro é feliz. Eu preciso ter a certeza e a convicção de que eu sou um ser que sou imperfeito, que tenho as minhas limitações, mas que posso propiciar no outro um sorriso, que posso propiciar a cura no outro. Que cura, Altair? Fazendo milagre? Não. Porque a cura física é a competência da ciência médica. Mas às vezes, alguém que está no nosso caminho está precisando só de ouvir de nós uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo. Vem cá, senta aqui, fala, diz aí o teu problema. E a pessoa desagra. Às vezes nem, pronto, só falar isso, nem falar do problema. Senta aqui e fala o teu problema, você já descarrega tudo. E vai, então, comentar o que está se passando. E você diz, olha, mas você não tem fé não. Por acaso você esqueceu que Deus é nosso Pai, que teu Pai também, que está te vendo? Confia, tudo passa. Isso vai passar. Nós estamos juntos. Você não está sozinho ou sozinho. Eu estou contigo. Aí aquela pessoa que estava totalmente desfalecida começa a se erguer, começa a se levantar. Isso é cura ou não é? É cura da alma, é cura dos sentimentos, amigos. E as casas espíritas, talvez não seja a realidade daqui, não sei, mas a grande maioria, né, está cheia de pessoas que adentram todo dia, que aportam todo dia nos atendimentos espirituais, nos atendimentos fraternos, para conversar com a gente, desmotivadas, né, doridas,
chagadas muito mais da alma do que físico. Às vezes nos seus depoimentos a gente, olha, já fui no especialista disso, já fui no psicólogo, já fui lá no neurocirurgião, já fiz isso, aquilo, outro, mas chega até aqui. O que essa pessoa está precisando, amigos? Está precisando da palavra de incentivo, de estímulo, está precisando da caridade, que é o amor em exercício, o amor em ação, o olhar no olho do outro, o apertar na mão com sinceridade, ao sair abraçar fraternalmente, com respeito e sinceridade, se sentir acolhido. Isso é que faz a diferença. Isso é que deve ser o nosso papel nesse mundo, né? Mas a vida moderna, os convites, os chamamentos, a competitividade, né, está tirando de nós essas oportunidades. Temos que trabalhar 2 turnos, estudar 1 à noite, né? Fazer especialização, fazer pós-graduação, depois doutorado. Antigamente a gente fazia uma graduação na universidade, pronto, agora não. Imagina. Tem que estudar até, para fazer com uma amiga minha, tem que estudar até dar uma dor no juízo, né, amiga? Estudar toda hora, todo dia, tá bom, ótimo. Mas para quê? Depois a gente tem que se perguntar, né, amigos? Porque todo mundo faz o que todo mundo tem que fazer. Vinha conversando com a amiga que me trouxe até aqui também, a gente vinha conversando. É aquela questão do consumismo. Todo mundo tem que ter o celular de ponta, tem que ter um iPad, um iPod, não sei o que mais, entendeu? Tem que ter tudo que o outro tem. Agora, para que eu estou utilizando essas ferramentas, esses instrumentos? Que benefício eu estou fazendo? Eu estou tendo? É só para mim? Eu estou compartilhando com os outros? É porque o Espírito diz, se eu me isolo do convívio das pessoas para não mais participar das coisas do mundo, essa postura é uma postura egoística. Aqui no Evangelho, irmãos. Vieste a portar-te no meio com homens para viver com homens. Sentido geral, né, amigos? Homens da civilização humana, terrena, imperfeitos. Os grandes espíritos, os grandes missionários que aportaram aqui, nós sabemos, gente, são, né, dá para contar nas 2 palmas, nos dedos das 2 mãos. Os grandes missionários que fizeram a diferença. Não é o nosso caso, com todo respeito. Não é o nosso caso. Então vamos com calma. Agora, saibamos fazer com dignidade, com dedicação, com amor, a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Parábola dos talentos. Eu recebi só 1, né? Eu não recebi 3, foi só 1. Mas esse talento foi Deus que me concedeu, pois que ele seja multiplicado. E nós temos muitos amigos. Esse talento que é um divino, no contexto terreno para nós, ele se multiplica. Então nós, no momento em que a gente às vezes se queixa de uma dificuldade, de um problema, né, de um parente difícil, nós vemos todo dia nos noticiários televisivos, né, as tragédias que acontecem por aí, de ordem familiar. E aí a gente é só se perguntar, na sua família existe isso, amigos? Possivelmente não. Não existe ninguém traficando, não existe ninguém roubando, não existe ninguém matando o parente. Que beleza, né, amigos? Olha como nós somos agraciados. Mas ao nosso redor está cheio disso. E por incrível que pareça, né, é tão acirrado isso, é tão avolumado, é tão gigantesca essa coisa, que aos nossos olhos já parece até normal. Porque se você abrir o horário televisivo de meio-dia até 14 horas, qualquer canal de TV, é um horror. É um horror. Por quê? Né, amigos? Por que acontece isso? Ainda é
né, a grande avalanche de espíritos empedernidos na perversidade, na maldade, no egoísmo, na má vontade, na preguiça de trabalhar, né, amigos, que faz esse contexto. Somando-se o descaso, a irresponsabilidade dos órgãos, né, e daqueles que estão acima de nós, no nível da matéria, da sociedade, que não cumprem, que não fazem o que deveria ser feito, né, amigos? A gente sabe quando a gente está falando isso. Porque todos nós temos as nossas responsabilidades. Muito será cobrado a quem muito for dado. Então, no momento, só fazendo aqui um adendo, não sei, o tempo está chegando, né? No momento em que um representante que não está ligado a nós, mas veja bem, nós estamos todos interligados nisso. No momento em que um representante, né, talvez do maior número religioso da humanidade terrena, na questão, né, do catolicismo, chega num momento difícil e diz: não, eu não vou mais, eu não tenho competência, eu não estou à altura dessa responsabilidade, e diz abertamente que a estrutura da igreja precisa se atualizar, precisa se modificar, porque no fundo esse ser está sendo muito coerente com ele mesmo. Olha, eu não tenho a devida competência e estou sentindo que esse órgão precisa se atualizar, e nós sabemos disso, né, amigos? Porque é claro que existe aí um contexto imenso de reflexões. Poder, desmando aqui, documento acolá, ações indevidas, deslizes morais. Aí fica todo mundo apontando com o dedo as deslizes morais. Aí a gente volta lá para o evangelho de Jesus, a mulher adúltera. E quem de nós? Então é melhor a gente silenciar e pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Não fica apontando não. Quem de nós? Quem de nós? Agradeçamos a Deus sua justiça, seu amor, e olhar para nós e dizer: vai mais uma vez e faz o teu papel, cumpre a tua missão. E aqui nós estamos, amigos. Não vai ser fácil, vai ter prantos, vai ter dores, injúrias, traições. Não, mas deixa eu ir, Pai, eu vou vencer. Eu vou vencer, me dá essa oportunidade. E Ele nos deu, e aqui nós estamos. Pois que possamos pegar esse estandarte da caridade, que é uma ação, que é uma semente, que é uma virtude que está inserida em cada um de nós aí, sabe? Latentezinho, cada um tem os seus momentos, né, de amor ao próximo, de piedade, de generosidade, está lá. Precisa só a gente desenvolver mais. Porque as pessoas, nós estamos tão arraigados, tão presos, gente, a esse imediatismo, a esse mundinho tão pequeno, tão efêmero que é aqui o planeta, que é esse plano que nós estamos, porque de repente qualquer um de nós pode viajar para a pátria de onde nós viemos, e aí o que foi que a gente fez? Então a gente precisa perceber todo dia isso. Olha, que esse dia hoje seja o melhor, que eu possa fazer o melhor, que eu não perca nem a oportunidade de ser gentil, de abrir um sorriso para um, de apertar a mão do outro, de tentar escutar o que eu posso te servir, em que eu posso ser útil, para a gente efetivamente ter os olhos de Deus. Olha lá o homem no mundo, olha lá a mulher no mundo, e a gente, voltando para a nossa casa, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia. Que a tua misericórdia possa me permitir muitos outros dias, muitos contatos proveitosos no lar, no trabalho, na casa espírita, na sociedade, enfim, onde quer que eu esteja. Que eu possa ser porta-voz da tua bondade e da tua misericórdia. Que eu possa ser luz, como diz o Espírito André Luiz, onde quer que eu esteja. Porque o Mestre já nos falava: vós sois deuses, nós somos, porque somos criaturas herdeiras do Pai maior. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Me perdoem mais uma vez o nosso atraso, viu? Que a paz de Jesus se faça com todos, e até outra oportunidade, se Deus permitir.